Olá, eu sou a professora Fernanda Diniz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prescrição da letra de câmbio e da promissória. O que a gente tem que saber? Quando a gente fala da prescrição da letra de câmbio e da promissória, a gente tem que se lembrar do conceito de prescrição que vem lá do direito civil, né? Que vai trazer pra gente que a prescrição é a extinção da pretensão, que é o direito de ajuizar uma ação para exigir o cumprimento forçado da obrigação. No caso, quando a gente fala da prescrição de um título de crédito, a gente vai falar da perda do direito de executar. E o que seria essa execução? A execução seria o procedimento mais rápido para a cobrança de um título de crédito. Porque seria quando eu tenho um título líquido, certo, exigível. Então, a cobrança ela é muito mais rápida do que qualquer outro tipo de ação. Não é necessário que o juiz defina o direito já é pré-definido. Então, quando eu ajuizo uma ação de execução, ao distribuir uma ação de execução e o juiz recebe essa ação de execução, ele já vai intimar a outra parte para pagar ou nomear bens à penhora. Então, isso é muito rápido, muito mais rápido do que qualquer outra ação de conhecimento. Então, quando a gente vai falar dos prazos para cobrança através da ação de execução da letra de câmbio da nota promissória, os prazos são comuns. Então, o que a gente tem que saber? Para a execução dos devedores principais, que pode ser, no caso da nota promissória, o sacador e os seus avalistas. No caso da letra de câmbio, pode ser o aceitante e seus respectivos avalistas, ou caso não tenha havido aceite, vai ser o sacador e seus respectivos avalistas. Então, para ajuizar uma ação para cobrar dessas pessoas, o detentor do título tem um prazo de 3 anos a contar do seu vencimento. E essa propositura da ação de execução independe da realização de protesto prévio. Lembrando-se que o protesto para cobrar dos devedores principais é sempre facultativo. Eu posso protestar um título por falta de pagamento apenas de forma a tentar coagir, né? Essa palavra não é muito adequada, mas seria isso mesmo. Seria de coagir o devedor a pagar mais uma vez. Agora, fora isso, não há necessidade. Por outro lado, para a cobrança dos coobrigados, a lei vai falar que o protesto é obrigatório. Já para cobrar dos coobrigados é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o prazo para a cobrança dos coobrigados se conta a partir do protesto. Então, por isso, o protesto é obrigatório, porque ele vai ser o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, que nesse caso é de 1 ano a contar do protesto. E esse protesto também tem que ser realizado dentro do prazo, ou seja, o título tem que ser encaminhado a protesto 1 dia após o seu vencimento. É um prazo bem pequeno. Se eu não levo o título a protesto dentro do prazo especificado pela lei, eu perco o direito de executar os coobrigados. E quem são os coobrigados? São os endossantes e seus respectivos avalistas, nos 2 títulos, tanto na letra de câmbio quanto na nota promissória. E no caso da letra de câmbio, vão ser também os coobrigados, os sacadores, caso tenha havido aceite. Porque se houve aceite, o devedor principal fica sendo sacado, né? E o sacador se torna coobrigado. Então, no caso da letra de câmbio que foi aceita, eu tenho como coobrigado o sacador e seus respectivos avalistas e os endossantes e seus respectivos avalistas. A terceira possibilidade é o ajuizamento de uma ação de execução de direito de regresso. Ou seja, uma pessoa foi chamada a pagar o título e vai cobrar esse valor que ele pagou de outrem, que também tem essa obrigação. Então, o direito de regresso pode ser exercitado por um avalista contra o avalizado, por um endossante contra o devedor principal, ou de um endossante com relação a outro endossante. E nesse caso, o prazo do ajuizamento da ação é de 6 meses a contar do pagamento da obrigação. Então, vamos imaginar, uma determinada pessoa foi endossante do título e por isso se torna coobrigada. Ela foi executada para cobrar o título como coobrigado dentro do prazo de 1 ano a contar do protesto. Depois que ele efetua o pagamento,
ele tem 6 meses para ajuizar a ação de regresso contra as outras pessoas vinculadas no título de crédito. Então, essa é a regra geral da prescrição da letra de câmbio da nota promissória. Existem algumas questões que vão afetar esse prazo prescricional, que são as causas impeditivas, interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, acontecendo alguma dessas hipóteses que estão elencadas no Código Civil, eu posso ter a alteração desses prazos prescricionais. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma determinada pessoa é beneficiária de um título e ela se torna incapaz. Por exemplo, ela foi interditada posteriormente. Então, contra ela, não correrá o prazo prescricional. Então, se ela é absolutamente incapaz, não vai correr o prazo. Então, nesse caso, pode ser ajuizada uma ação contra o devedor do título até após os 3 anos, né? Se for possível. Então, a gente sempre tem que ter em mente essas causas impeditivas, interruptivas e suspensivas da prescrição que estão lá no Código Civil. Então, não deixem de ler, que é muito importante.